Olá, nono ano, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, como no primeiro bimestre a gente já tinha dado andamento na nossa apostila 1 em alguns conceitos dos nossos gêneros, né? E aí a gente vai, a partir de agora, fazer a apostila 2, tá? A apostila 2 vai começar com o gênero romance. E aí eu vou explicar para vocês, né, através da nossa aula virtual hoje, sobre o que é esse gênero, do que trata esse gênero, tá bom? E fiquem sempre prestando atenção nas informações que eu dou lá na sala virtual, né? Porque eu vou pedir várias produções de texto por lá, tá bom? Todas elas são avaliadas. Então não esqueçam de me devolver assim que eu pedir, tá? Então, quem não tiver a apostila física, sabe que pode acessar, né, ela online. E aí, qualquer dúvida, é só ir lá no Eleva, procure a apostila 2, tá? Que vai estar logo no início, porque o primeiro conceito é o romance, tá bom? Então vamos ver o que se trata esse romance? Vamos lá? Prestem atenção. Então vamos lá, pessoal. Nosso gênero reportagem romance se encontra já na nossa apostila 2, ok? Bem, eu acho que todos vocês já ouviram falar ou já leram, né, algum tipo de romance. Luana, nunca li romance, eu não gosto de história de amor. Então você está enganados, né? Gênero textual romance não tem nada a ver com romance mesmo propriamente dito, com histórias românticas, tá? Os romances, eles são todos as obras literárias, né, que têm histórias. Ou seja, quando você entra numa livraria, que você vai direto lá nos livros onde fala sobre terror, aquele é um romance. Só que dentro desse romance ele é classificado como romance de terror. E Luana, nunca soube disso. Então vamos compreender, vamos entender. Então ali, romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa. O que é narrativa em prosa? É o texto, é a história escrita, né? Tudo que é prosa é diferente do que é poesia, né? Então, a prosa são os textos, são as histórias, ok? Vamos lá. Normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente ampla. Então, tanto o personagem, quanto o conflito, quanto o tempo são características de um romance. Dentro de um romance, você precisa ter o quê? Personagens. Dentro desses personagens, eles precisam estar vivenciando o quê? Conflitos, né? E tudo isso dentro de um tempo, né? Então a gente vai entender essas características mesmo passo a passo daqui a pouco. Mas, como eu disse para vocês, o romance ele é uma história que vai ter o quê? Personagens e enredo. Vamos entender o que eu disse para vocês agora há pouco, né? Os diferentes tipos desses romances. Eu coloquei alguns, mas existem outros, né? Os exemplos que eu dei: romance policial, romance de aventura, romance regional, romance histórico, romance urbano, romance indianista. E caso fosse, né, de amor, seria romance romântico, né? Então, todos os livros que vocês têm na sua casa ou que vocês compram numa livraria, eles vão ser denominados como gênero textual romance. Eu não vou dizer que aquele livro, né, é um livro com gênero textual diário ou que é um gênero textual de reportagem, né? E sim, é um livro que vai ser denominado como gênero textual romance. Por quê? Porque ele tem personagem, ele tem enredo, ele tem tempo, né? Ele tem conflito, por isso que ele é um romance. E dentro do romance ele tem vários tipos, né? São esses aí alguns que eu estou dando para vocês, mas existem outros. Vamos continuar entendendo. Vamos lá, vamos continuar dando andamento ao nosso slide. O romance ele pertence ao gênero narrativo da literatura, pois apresenta uma sequência de fatos interligados que ocorrem ao longo de certo tempo.
A marca principal desse tipo de texto é a relação temporal que se estabelece entre os fatos. Mesmo que não sejam narrados na sequência temporal em que ocorreram, é sempre possível reconstruir essa sequência. Ou seja, como eu disse para vocês, né, um pouquinho anterior a esse slide, que ele tem alguns elementos. O romance, né? Ele tem um narrador, um personagem, ele vai ter uma história, que é o enredo, né? E vai passar por um tempo. Então, a gente vai entender agora, dentro desse gênero textual, essas características, a função delas dentro do gênero. Então, vamos lá. A gente vai começar vendo os elementos. O romance apresenta 4 elementos em sua estrutura: narrador, personagem, enredo e tempo. Luana, tem que ter os 4? Sim. Você vai ter que ter um narrador, você tem que ter personagens, né? Você tem que ter um enredo, que é a história, e você vai ter um tempo desse enredo. Né? Então, são elementos que você tem que ter dentro do romance. Então, vamos ver o primeiro, que é um narrador. Narrador, aquele que conta o que aconteceu na história. Ele faz parte da narrativa, é um elemento da estrutura, não devendo ser confundido com o autor. O narrador pode ser uma das personagens e relacionar-se com outras. Nesse caso, é um narrador em primeira pessoa. Bem, a gente já sabe que existem alguns tipos de narrador, né, galera? O mais, assim, que vocês devem saber é que eu posso ter aquele narrador que ele não participa da história, que ele vai ser classificado como narrador em terceira pessoa, né? Ele pode ser um narrador observador, ele pode ser um narrador onisciente, dependendo do que ele faz ou não dentro da história. E ele pode ser aquele narrador que participa, que é o narrador em primeira pessoa, que ele é chamado de narrador personagem, né? Porque ele conta e participa ao mesmo tempo. E cuidado para não confundi-lo com o autor, né? Ok? O autor é aquele que escreve a história, tá bom? Então, o narrador é um dos participantes aí dos elementos do romance. O próximo é o personagem. Vamos entender. São os elementos do texto que praticam as ações e provocam o desenvolvimento da história. São representações fictícias de seres humanos, que podem ser descritos do ponto de vista físico e psicológico. A personagem principal de romance é chamada de protagonista. Então, o personagem é aquele que vai estar dentro das ações da história, né? Ele pode ser personagens que são fictícios, que estão ali apenas como um elemento da história. E eu posso ter personagens reais, né, gente? Eu posso contar uma história na qual aquele personagem ele é real, aconteceu. E lembrando que eu tenho ali que aquele personagem que é o principal, né, da história, ele vai ser chamado de personagem protagonista, né? E existe também, que não é o caso de acontecer sempre dentro dos romances, vai depender do seu gênero, o antagonista, né? A gente vai dizer que o protagonista é o mocinho e o antagonista é o vilão, tá? E o próximo, é o que está aí embaixo, é o enredo. Vamos entender. É um nome que se dá à sequência dos fatos da narrativa. A palavra enredo vem de rede, o que sugere um entrelaçamento de fatos. O enredo apresenta situações de conflito e a partir dele se chega ao tema, que é o motivo central do texto. Bem, sem o enredo não há história, ok? A história, exatamente, vai ser o meu enredo, né? Eu preciso pensar na história, desenvolver os fatos, as situações, ter um conflito, né, para acontecer o enredo, ok? Então, o enredo é uma coisa também muito importante, porque sem ele também não tem romance, da mesma forma que sem personagem também não tem romance. Eu não posso criar uma história sem personagem. Eu tenho que ter personagem. Tudo bem? Vamos partir para o último, então, que é o tempo. Vamos entender o que é o tempo dentro do romance. As ações das personagens acontecem no tempo. No romance pode existir o tempo cronológico e o tempo psicológico. Bem, pessoal, provavelmente esses termos para alguns nunca ouviram, né? Cronológico e psicológico. Eu vou ler e depois eu vou explicar.
O tempo cronológico é o tempo exterior marcado pela passagem das horas, dos dias. Os fatos do enredo podem ser organizados numa sequência de antes e depois, isto é, uma sucessão temporal. O tempo psicológico é o tempo interior, aquele que transcorre dentro das personagens. Por ser subjetivo, não pode ser medido ou calculado. É o tempo da memória, das reflexões. Luana, entendi mais ou menos. Então vamos lá, por isso que eu falei que eu ia ler e depois eu ia explicar. Bem, existem dois tipos. Luana, posso trabalhar com os dois dentro do romance? Não, né? Você pode ter um que seja só cronológico ou um que seja só psicológico. Ou por quê? Porque tem uma diferença, né? E um interfere no outro. Então, vamos entender. O tempo cronológico é aquele que você vai ter o tempo mesmo certinho. Por isso que está ali, ó, marcado pela passagem das horas e dos dias. Por quê? Vai seguir uma sequência, né? Eu vou começar a história e eu vou dar continuidade a ela. Bem, Luana, mas não é isso que acontece? Bem, não necessariamente, porque se você pegar uma história e no meio dela ou em algum momento da história você volta, você tem uma memória do passado ou uma reflexão do passado, fala sobre algo que aconteceu dentro da história, nesse momento você está usando o tempo psicológico, né? Eu costumo associar esse tempo psicológico ao flashback, né? Quando você tem um flashback, quando você pensa em algo que já aconteceu em algum momento, você não sai do tempo cronológico e vai para o tempo psicológico, né? Então, o cronológico vai ser a sequência bonitinha ali dos dias e das horas. Você não sai, você não interrompe, você não volta, né? O psicológico, você volta ao tempo passado, né? Você tem alguma marca da sua memória que você volta, que você pensa, que você fala, e aí você entra no tempo psicológico. Então, dentro do tempo, você tem essas duas opções, o tempo cronológico e o tempo psicológico. E aí você vai escolher dentro do seu texto qual que você vai usar. Se você contar a história do início ao fim e não voltar em algum momento, você usa o tempo cronológico. Se em algum momento você retoma aquilo ali, você está usando o tempo psicológico, ok? Acho que deu para entender, né? Então, fazendo um resumo da ideia do romance, né? O romance, ele é um gênero textual que você vai classificar esse gênero, né, como uma obra, né, criadas por personagens, tempo, enredo, né, narrador, e que você não vai falar mais que você está lendo uma história de amor e você está lendo romance. Não, você está lendo romance romântico. Por quê? Porque romance, né, são todos os livros que você encontra lá dentro da livraria para efetuar uma leitura, né? Ele pode ser de terror, ele pode ser de aventuras, né? Ele pode ser do gênero policial. Isso é um gênero romance. E não esquecer, né, que ele apresenta 4 elementos: o narrador, o personagem, o enredo e o tempo. O narrador, né, pode ser em primeira pessoa e em terceira pessoa, e cuidado para não confundir com o autor. O personagem, né, ele pode ser personagens que tem 1, 2, 3, 4, 5, não tem problema, quantos personagens você quiser. Lembrando que você pode dividir esses personagens como protagonistas, antagonistas, secundários também, né? E o enredo é nada mais nada menos que a história, onde você vai entrelaçar os fatos, e o tempo, você pode ter o tempo cronológico e o tempo psicológico. O cronológico é aquele que você segue realmente a ideia das horas, dos dias, e o psicológico é que você retoma, que você tem a ideia do flashback, tá? Então, esse é o gênero que a gente vai começar aí nossa apostila 2, e vamos trabalhar ainda a produção de texto em cima do romance, né? Lembrando que o romance não é uma coisa muito pequenininha, né? Igual o conto que vocês fizeram, que são coisas breves, o romance é um pouco maior, né? Então, não vamos ter preguiças na hora de escrever, na hora de efetuar nossa produção de texto, tá? E lembrando também que todas as atividades que eu passar daqui por diante são atividades que serão avaliadas. Todas elas terão notas, ok? Até porque em sala de aula as produções eu dou visto e esses vistos não valem nota. Agora, eu não tenho como estar presente para dar os vistos, mas eu vou dar um ok,
de recebimento e vou estar anotando os nomes de vocês, tudo bem? E no final a gente faz uma avaliação para somar com essas notas e fechar nossa média do bimestre. Qualquer dúvida, vocês me chamam aí na sala e a gente vai conversando. Semana que vem eu vou deixar aí uma produção de texto para vocês, tá? Então, qualquer coisa, vocês voltem aí no texto, né, para tirar essas dúvidas com relação à ideia do romance, o nosso gênero textual novo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!